Fala pessoal, beleza? Você tá no canal oficial de cortes do Isto Não É Podcast. Esse episódio completo você assiste através do link que tá na descrição. Então não esquece, clica lá também, se inscreve no nosso canal, compartilha o vídeo e ativa o sino. O que a gente consegue falar em relação à mediunidade e o trabalho que é feito na Umbanda? Qual a ligação da mediunidade, assim, para quem não tem nenhum tipo de religião? E pra quem tem uma religião como a Umbanda, por exemplo, que trabalha com Preto Velho, Sim. com Pombagira, com vamos Exu, lá. por aí vai. Em primeiro lugar, Felipe, para poder responder essa pergunta, eu tenho que mostrar o que é mediunidade, o que é animismo, para poder entrar nesse... Então, é uma resposta longa, tá? É o seguinte, o ser humano, ele tem várias capacidades latentes. Telepatia, clarividência, as experiências fora do corpo, chakras, são da pessoa, Rafa. Ela pode desenvolver, é o anímico, é o potencial dela. Quando você fala mediunidade, vem da palavra médium, do latim intermediário, sendo que aquela pessoa com o campo dela aberta, vem uma outra presença e interage através dela, gerando um fenômeno mediúnico. Através é médium, intermediário. Então, existe um conjunto de capacidades anímicas que independe da presença de espíritos. Por exemplo, Rafa, você consegue pensar? Sim, é anímico. Sim. Você consegue ter sentimento? Sim, você não precisa de um mentor para sentir. Aí você vai falar assim, eu tenho mediunidade do pensamento? Não. Ou tenho mediunidade emocional? Não. Isso é seu, é anímico. Você pode pintar, escrever, fazer assim com a mão, passar energia sozinho. Isto é anímico, é o seu potencial, porque o fato de você estar encarnado, você não deixou de ser um espírito. Então, existe um conjunto de capacidades anímicas que independem da mediunidade. São seus. Mesmo que os espíritos não quisessem, ainda tem você que é um espírito. Então, aquilo é seu. A mediunidade, ela só rola se tiver outro princípio atuando sobre você. O animismo rola você sem o espírito. Então, por exemplo, eu não sei pintar nada, mas encosta alguém que trabalhou com pintura aqui, está do lado de lá, e de repente começa a pintar igual um maluco, e eu não tenho essa habilidade anímica. É uma pintura mediúnica. Aí vem a escrita mediúnica, que é a psicografia, a comunicação verbal, psicofonia, a pintura, que é psicopictografia. Então você teria dois blocos. Parte anímico, parte mediúnico. Se a pessoa vai desenvolver um dos blocos ou o mix dos dois, vai de cada caso. Então você teria três coisas: o potencial anímico, o mediúnico e a mescla dos dois. Então, se uma pessoa sai do corpo, isso é anímico, não é mediunidade. Agora, pode ter um médium que o mentor vem e ajuda ele a sair. Aí isso seria mediúnico. Mas eu te pergunto, se não tivesse o espírito, ele também poderia sair. Então, a mediunidade, quando depende totalmente da ação do espiritual sobre o humano. O anímico, quando não depende, é só ele. Se vocês verificarem as diversas áreas, o yoga, o ocultismo, a teosofia são anímicos, não gostam de trabalhar com a mediunidade. Se você pegar o espiritismo, a Umbanda e o Candomblé, trabalha com a mediunidade, cada uma com seus parâmetros. Então, você tem fenômenos anímicos ou mediúnicos, tá? Para separar direitinho. Agora, entrando agora na tua pergunta, tá? A Umbanda surgiu em 1908, em Niterói, com o seu Zélio e um caboclo que incorporou num médium e falou assim, nós vamos ativar uma nova experiência, uma nova área, porque aqui o campo astral do Brasil está cheio de índio e negro desencarnado, enquanto que o espiritismo vinha da Europa, 1857, é o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, a pedra angular do espiritismo moderno, e o espiritismo como vinha da França. E no século XIX, França e Inglaterra eram as maiores nações do país. Quando o espiritismo chega e se propaga no Brasil, ele vem na base do conhecimento, né? No esclarecimento de grandes ideias. A Umbanda, quando surgiu, Rafael, Felipe, Sara, ela surgiu de onde? De uma mescla de três áreas, branco, indígena e negro, mesclado. Então, como tinha índio e tinha negro, naturalmente que a Umbanda, ela lidava mais com capacidades ligadas à natureza, coisa que o espiritismo não tinha, porque vinha da França e não tinha floresta. Então você pega um índio desencarnado aqui no Brasil, ele já lidava com ervas aqui, lidava com espíritos de animais. Do lado de lá, na hora que ele acoplar no Rafa como médium, a Umbanda vai trazer esse componente naturalista, que o espiritismo é mais intelectual, embora ambas possam ter correspondência. Mas a Umbanda, ela veio, eu costumo dizer, Felipe, estava cheio de negro e índio desencarnado, desempregado no astral. O espiritismo não admitia a manifestação de entidades desse porte. Isso é história.
Tem muita espírita que não gosta que se fala disso, mas é história. Preto Velho escorraçado de sessão e o índio porque não lidava com o status quo europeu que o espiritismo trouxe. Então a Umbanda, ela é brasileira, ela não é africanista como o candomblé, ela mescla coisa do branco, do negro e do índio, que é bem o clima de um brasileiro. Brasil, Então, uma entidade vem se apresentar, sou um preto velho, uma preta velha, viveu como negro a última vida dele, passou por aqui e está trabalhando com você, ou vem um índio desencarnado que lida com coisas da natureza e ele vai te falar uma coisa ligada ao que é mais natureza. Essa é a diferença da Umbanda, ô Felipe. A Umbanda foi criando o seu sistema, amalgamando, surgindo várias áreas de Umbanda, mas no conjunto, a Umbanda é bem brasileira, cara. Ela é indígena, ela é negra e ela é branca. E ela tem esses componentes como um caldeirão espiritual brasileiro, bem universalista. O espiritismo, por sua vez, ele é mais de conhecimento, de estudo, a mediunidade num sentido mais urbano. A Umbanda, ela é supernaturalista, cara, dentro das práticas dela, né? E se eu for explicar que Umbanda, vamos levar a hora, mas só para entender a diferença, a Umbanda tem seu lugar de ser, a Umbanda desmancha muitos trabalhos de magia pesado no astral inferior, né? A Umbanda, ela é popular, ela é brasileira. O que eu vou contar agora, eu não me lembro se eu já contei aqui, Felipe. Pode falar, porque o público muda. Eu fui dar uma palestra num lugar de periferia aqui de São Paulo. Eu faço palestra em vários lugares, eu não tenho lugar assim, eu vou onde me chamarem. E era uma comunidade aqui, e eu fui com meu amigo Vitor, ele foi dirigindo. Por cima do carro tinha uma bola de luz protegendo a gente sabia que era uma proteção. Quando a gente chega na entrada da comunidade, o pessoal, um bandista que estava levando a gente, falou assim, entra com o carro aqui, pode descer. Quer dizer, foi autorizado. Nós entramos, fomos para o centro da comunidade. Tinha uma pracinha ali, né? Crianças brincando. E o grupo de Umbanda era na garagem de uma casa, Rafa. Tinha uma casa com 2 andares e embaixo tinha uma garagem, adaptaram para um terreiro de Umbanda. E ali eles faziam a reunião no meio da comunidade, cara. A palestra era 8 horas da noite, Felipe. Uma palestra sobre chakras. Olha o que me pediram. Deu 10 para as 8, tinha 5 pessoas. Falei, não vai vir quase ninguém. E eu escutando gente chegando do trabalho, pô... O pessoal, comunidade carente, gente chegando do trabalho, não eram iniciados, era gente com marmita, dali, cara, chegando do trabalho, cheiro de comida no ar da comunidade, criança brincando. Quando deu 5 minutos, uma multidão entrou, porque o pessoal chegou em casa e voltou, não cabia mais, nem eu tinha lugar para ficar em pé ali para mostrar. E tinha um projetor de slide pequenininho, não tinha uma tela, eu distendi um lençol e projetei ali explicando chakras, energia, dentro de uma comunidade carente. Quando terminou, me pediram para eu fazer uma meditação em grupo. Eu pedi assim, por favor, feche os olhos, ergue os pensamentos aos guias espirituais daqui da casa que vocês respeitam. Eu estou aqui como convidado, também peço a ajuda deles. É o respeito pelo lugar onde você vai. E aí eu comecei a falar, visualiza uma luz aqui, no chakra aqui, uma coisa simples. Rafa, no meio do terreiro, como as pessoas sentadas ali, surgiu um negócio giratório, que era no duplo, concomitante. Era, como é que eu vou dizer, uma roda de cristal de quartzo. Tinha uma segunda roda, uma terceira, aquilo girava sobre si mesmo, igual um estroboscópio de uma picape de vinil. Girando, era um aparelho extrafísico, instalado no meio, e ele espalhava chispas de luz na comunidade. Quer dizer, está instalado ali, ninguém sabe, para fazer o bem numa comunidade carente. Essa é a Umbanda, cara. E outra, eu fui em lugares riquíssimos da palestra que nunca vi um aparelho desse. Mas fui ver numa comunidade carente, porque ali é necessário.